E aí, pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas na última aula. Então, hoje nós iremos corrigir as atividades e o objetivo é resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos. Atividade 1. Observe o gráfico ao lado. Letra A. O eixo vertical apresenta quais valores ou grandezas? Letra B. O eixo horizontal apresenta quais valores ou grandezas? Letra C. O gráfico acima apresenta quantos períodos? Então, o número 1 temos a letra A, B e C referente ao gráfico que está aqui ao lado, que é um gráfico de colunas. Então, pessoal, um gráfico, fique sempre atento com os eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. A letra A pergunta sobre ele. O que ele apresenta? Eu dei um pause aqui no vídeo para escrever. Número de espécies em extinção, tá? Número de espécies ameaçadas em extinção. Eu dei uma resumida aqui no título desse eixo. Agora, o eixo horizontal, ele apresenta o quê? Quais valores ou grandezas? Refere-se aos anos. Então, tá aqui. O gráfico acima apresenta quantos períodos? Quantos períodos seria quantas colunas nós temos aqui, ó? Quantos períodos são? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é isso? Número 2. O gráfico a seguir representa os percentuais de alunos com notas abaixo da média em determinada disciplina por bimestre. Então, nós temos um gráfico aí de colunas. O eixo vertical trata-se do percentual, né, que é o percentual de notas abaixo da média. O eixo horizontal, o eixo dos bimestres. Letra A, responda. Quais bimestres obtiveram o maior e o menor número de notas abaixo da média? Então, maior número de notas abaixo da média e o menor número de notas abaixo da média. E ele fala respectivamente, cuidado com essa palavra. Então, seria o segundo e terceiro bimestre. Ok? Segundo e terceiro bimestres aí. O segundo bimestre, ele apresenta o maior número de notas abaixo da média. E o terceiro bimestre, o menor número de notas abaixo da média, conforme está aqui no enunciado. Letra B. Se nesta turma temos 40 estudantes, determine a quantidade de notas acima da média em cada bimestre. Então, pessoal, vamos lá. Se tem 40 estudantes, eu quero saber agora notas acima da média, e aqui é um gráfico que fala de notas abaixo. Se eu tenho 35% de notas abaixo da média, de 35 para 100, eu tenho o quê? 65. Então, 65% é o total de notas acima da média. Então, o primeiro bimestre vai ficar aqui, ó, 65% de 40 estudantes. Como eu tenho vezes aqui, ó, eu tenho esse zero, corta aqui, eu posso fazer isso. Eu posso agora multiplicar aqui, ó, 65 vezes 4, 4 vezes 5 que dá 20, sobe 2, 4 vezes 6, 24, 2, 26, sobre esses 10 aqui, ó, vem para cá, porque eu faço aqui é como se tivesse 10 vezes 1 que dá 10. Corta esse 0, 26 dividido por 1, 26 alunos. Então, no primeiro bimestre, se 35% são notas de alunos abaixo da média, 65% é a totalidade das notas acima da média. 65% de 40, entendendo ser 40 estudantes, vai dar 26 alunos. Segundo bimestre, vamos fazer aqui. Ó, pessoal, 50%. 50% para 100 é a metade, né? É uma conta muito fácil. Então, segundo bimestre, nem precisa cálculo. É a metade. Se são 40 estudantes, segundo bimestre, 20 estudantes obtiveram notas acima da média, como ele quer aqui. Ó. Já está resolvido. Agora, terceiro bimestre aqui. 20% notas abaixo da média. Então, significa que 80% dos estudantes tiveram notas acima da média. Então, eu vou calcular 80% de, né, preposição de aqui é vezes, e 40 estudantes. Eu posso cortar esse zero aqui, ó, de cima com o de baixo, sempre assim, ó. Como aqui é vezes, eu posso fazer isso. Eu vou cortar esse zero aqui também, ó. 0 com 0 aqui, ó. 8 vezes 4 vai dar o quê? 32 alunos, 32 estudantes. Falta o quarto bimestre. O espaço nosso aqui está pouco, eu vou fazer aqui do lado do gráfico, quarto bimestre. Se eu tenho 30% de notas abaixo da média, e eu quero o percentual de notas acima, eu quero o total de alunos com notas acima, eu sei que de 30 para 100 falta quanto? 70. Então, o quarto bimestre aqui, ó, eu vou calcular 70% de 40. Como aqui é vezes, né? Como eu falei, corta aqui, esse zero de cima com esse zero aqui também. 7 vezes 4 dá 28 estudantes. 28 alunos, ok? Tanto faz colocar estudantes, alunos aí, né?
Então era isso, pessoal, número 2. Vamos para número 3 agora. O gráfico a seguir representa o desempenho de 3 candidatos para uma vaga de estágio em uma determinada empresa. Então, à esquerda nós temos uma tabela de desempenho em porcentagem, nós temos uma coluna dos meses e os candidatos 1, 2 e 3 aí, ó, com o seu desempenho em porcentagem. Responda a letra A. Qual candidato demonstrou estar apto para assumir esta vaga no mês de junho? É o seguinte, pessoal, é um gráfico de linhas e você vai observar o comportamento de cada candidato aí, ó, observando as linhas, os segmentos aí, ó, os pedacinhos que vai de um ponto ao outro. Se a gente observar o candidato 3, sim, ele está na frente. Mas para o mês de junho aqui, ó, a tendência dele, você olha o comportamento desse gráfico. Olha aqui, ó, essa linha desceu, subiu, desceu, subiu. Pela tendência, o candidato aqui, o candidato 3, ele vai cair agora. Ele cai aqui, ó. Agora o candidato 2, o que que acontece? Ele vem numa queda e aqui a partir do mês de abril para o mês de maio, então eu percebo, né, que ele estava só caindo, ele melhorou. Dá para perceber que pela tendência ele vai subir um pouco agora. Agora repare o candidato 1 aqui, ó. O que que acontece com o candidato 1? Observando o que vem ocorrendo com ele. Ele está subindo, subindo, subindo. A tendência é que no mês de junho aqui, ó, o candidato 1 suba mais um pouco. E se isso de fato ocorrer, logo, né, ele é o candidato que demonstrou estar apto, observando essa tendência aqui, ó, do comportamento do gráfico, de cada um deles aqui, de cada segmento deles. Vamos ficar com o candidato 1, né? Qual candidato ficou em segundo lugar? O candidato que ficou em segundo lugar, mesmo que esse sobe e desce com esse desempenho irregular, é o candidato 3, né? Dá para ver aqui, o candidato 3. Letra C. A visualização das informações questionadas nas letras A e B ficaram mais visíveis na tabela ou no gráfico por quê? Repararam que nós fizemos a análise somente aqui nesse gráfico, nem olhamos aqui direito a nossa tabelinha. É claro que a tabela informa a mesma coisa que o gráfico, porém chama mais atenção. Certamente um gráfico como esse aqui, comparado a uma tabela dessa, cheia de números, fica melhor para você analisar. Então, é claro que a gente fica com a opção do gráfico, não é isso? Então, tá aqui, ó, no gráfico. Aí ele pergunta por quê, né? Vamos escrever assim, no gráfico, pois é mais fácil, né? É bem mais fácil comparar os valores. 4 agora. Observe o gráfico a seguir que representa uma semana de atendimento do Pronto-Socorro Santa Maria. Então, nós temos um gráfico à esquerda, um gráfico de linhas novamente, bem completinho esse gráfico, ele tem o título, ele vem aqui com o eixo vertical aqui dizendo ser o número de atendimentos, a gente consegue entender isso, e o eixo X aqui, o eixo horizontal, os dias da semana. Ele pergunta, assinale a tabela, ele pede, assinale a tabela que representa os dados apresentados no gráfico. Então, pessoal, basta comparar aqui, ó, por exemplo, aqui ó, na segunda-feira, que é bem o eixo vertical aqui, ó, de atendimento aqui, ó, o eixo Y. Está um pouco abaixo do 25. Então, na segunda, um pouco abaixo de 25 é 24 ou 23. Então, na segunda, nós temos que achar um número bem próximo do 25, que seria nesse gráfico aqui, ó. Pelo jeito é a resposta. Vamos na terça-feira ver o que acontece. Um pouco acima de 20. Realmente, um pouco acima de 20. 21. Quarta-feira, manteve-se constante de terça para quarta. 21 novamente, ok. Quinta-feira, 18. Vamos lá, quinta-feira. Um pouco abaixo de 20. Tocando quase no 20, 18. Sexta-feira, 15. Sexta, 15, exatamente aqui no 15. Ó. Sábado, 2. Um pouco acima aqui, né, do eixo X, que representa o 0 lá no eixo vertical. É isso, é a tabela 3. Vamos para a próxima. Número 5. Observe o gráfico a seguir que apresenta dados do turismo mundial. Então, nós temos um outro gráfico de linha que tem o seguinte título: Chegadas internacionais e receita cambial do turismo no mundo de 2006 a 2011. O gráfico, a linha vermelhinha aí no gráfico, representa a receita cambial do turismo em bilhões de dólares, enquanto que o azulzinho são as chegadas de turistas em milhões. A fonte é a Organização Mundial do Turismo, OMT. Então responda, qual a fonte desses dados? Então já lemos ali, né? Geralmente a fonte ela aparece do lado direito inferior, Organização Mundial do Turismo. Letra B.
Quais períodos em que a receita foi menor do que a quantidade de turistas? A receita, o vermelhinho, ela foi menor do que a quantidade de turistas, analisando, claro, né, pessoal, essa altura aqui no gráfico. Então a gente percebe o seguinte, que a receita aqui, ó, o vermelhinho, ele está mais baixo em 2006, certo? Eu vou colocar aqui, ó, setinha, 2006, onde mais? 2007 também, né, a receita está mais baixo aqui, 2007. Agora 2008, a receita superou, né, comparando aqui com a altura aqui no eixo vertical. 2009 novamente caiu, 2010 também, 2011 não, né, 2011 superou. Então 2009 e 2010. Letra C. Qual o período que apresentou o maior crescimento de turistas e qual a quantidade? Qual o período que apresentou o maior crescimento de turistas? Se você analisar aqui, ó, quanto mais tombadinho aqui, ó, mais horizontal, né, menos inclinação, é constante, né, ou tendendo até, de repente, se a inclinação virar, ser uma queda. Então, a gente imagina o seguinte aqui, ó, sempre quando eu falo virar, né, em sentido X positivo aqui, ó, esse sentido aqui, eu vou colocar uma seta aqui, esse sentido. Ó. Então, como o período que apresenta o maior crescimento de turistas, ele pede isso, eu vou analisar aqui o gráfico azulzinho. Repare que de 2006 para 2007, ó, 842 para 897, cresceu. Aqui 897,8 para 916,6, também cresceu. Aqui já houve uma queda. Agora repare o seguinte, se você comparar aqui, ó, esse intervalo de 2009 aqui, ó, para 2010, é onde está mais assim, mais inclinado, entendeu? Aqui ó, já houve uma ligeira queda, ó, na inclinação, ó, tendendo para a horizontal aqui, ó. Tá vendo? O azulzinho. Então a gente repare uma queda aqui, ó. A gente consegue reparar essa queda. Então o maior crescimento, onde ele está mais que, quase que, é um exagero, mas está assim, tendendo para o vertical aqui, é de 2009 para 2010. Então a gente faz aqui essa diferença. Ele pergunta também qual a quantidade, né? Qual o período que apresentou o maior crescimento? 2009 a 2010 e o crescimento, vamos fazer agora essa continha aqui, ó, que é um T, viu, pessoal? Então eu pego lá 938,9, não é isso? Menos 882,2. Então para a gente saber qual a quantidade desse crescimento, basta pegar aqui 938,9 menos 882,2. E esses valores são em milhões, tá? 9 tira 2 fica 7, eu vou conservar logo a vírgula, 8 tira 2 fica 6, 3 não dá, pega um emprestado, aqui fica 8, então eu tenho 13, 13 menos 8, 5, 8 menos 8, 0. Então, e o crescimento de 56,7 milhões. Tranquilo, pessoal? Aqui houve crescimento, sim. Mas se você pegar aqui, ó, comparar esse pedacinho com esse aqui está mais tendendo aqui, ó, certo? Para o vertical. Então, esse lugar aqui, essa região aqui no gráfico, é onde a gente percebe ver essa inclinação aí, ó, tendendo aí para o vertical, um crescimento bem considerável, tá bom? Vamos para o número 6. Um consumidor brasileiro abasteceu seu carro com gasolina, gastando um total de R$120. O gráfico de setores circulares abaixo indica de forma aproximada como essa quantia ficou dividida. Então nós temos esse gráfico de pizza, conhecido como gráfico de setores ou como gráfico de pizza. Nós temos aqui, ó, para o álcool aqui, a parte verdinha R$11 e imposto, só de imposto, ó, que a pessoa gasta R$120, só de imposto R$52, distribuição e revenda R$20, a parte vermelhinha, e a parte azul aqui da Petrobras, R$37. Então um gráfico faz você refletir, né? Ele pede aqui, ó, determine o ângulo central correspondente à parte dos impostos. Então ele quer saber esse ângulo central aqui. Isso cai muito em concurso público, hein, pessoal? Então a totalidade, todo o gráfico aqui, ó, a totalidade desses valores referente a esse abastecimento é de R$120. Então eu posso fazer assim, ó, R$120 é a totalidade, é o 360 graus, é a volta completa. São todos os valores que se somados aí dá 120. E eu quero saber o ângulo central aqui, ó, referente aos impostos. Eu vou chamar de alfa. Então é R$52 aqui, ó. Vou chamar aqui de alfa. Multiplicando cruzado aqui, eu tenho 120 alfa, que é igual a 52 vezes 360. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Certo, pessoal? Tá aí, né? Acompanhando. 2, estou somando agora, né? E aqui 1. Eu tenho 18.720. Depois eu coloco ó, o símbolo do grau. Então eu tenho 18.720
o 120 cai dividindo. Esse zero aqui eu posso cortar, então alfa, que eu chamei aqui, né, de ângulo central, 1872 dividido por 12. Como eu tenho dois algarismos no divisor, eu venho aqui no dividendo e pego 2. Subtraindo 6, desce o 7, que vai dar 5, né? 5 vezes 12 dá 60. Você pensa em um número que multiplica que aproxima 67, não pode passar. Pode dar igual, né? Aqui fica 7, desce esse 2, 72 por 12, vamos tentar o 6 para ver. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7, subtraindo 0. 156 graus. Então é isso, pessoal. Está aí corrigida a atividade envolvendo gráficos e procurem estar resolvendo questões envolvendo gráficos, tabelas e gráficos. Cai muito isso daí no Enem, tá bom? Em concursos públicos também. Valeu. Vou estar postando mais atividades para vocês e depois eu venho com a correção. Valeu, até a próxima.